Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Pereira e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas, o episódio número 35. Só que esse é um episódio um pouco diferente. É um marco na história. Nesse episódio, eu passo de entrevistador a entrevistado e apresento a vocês o novo host do podcast Vamos de Vendas, Gustavo Pagotto. Muito obrigado. Pô, é uma honra estar aqui e que responsabilidade vai ser assumir esse microfone, hein? A altura, não tem a menor dúvida. Eu aproveito para agradecer, foram 35, né? Vou falar quase 40 episódios de muito conhecimento, muita troca e de muito aprendizado. Que inclusive eu vou dividir vários deles com vocês hoje. Pagotto, agora é com você, meu amigo. Cara, fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que para mim é uma honra, né, a convite da Zorro Brasil assumir como host do podcast Vamos de Vendas. Eu que já sou fã de carteirinha, assisti todos os episódios, fiz a minha lição de casa. Para quem eventualmente ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Pagotto, sou fundador da Pipe Lovers, que é a maior universidade de vendas B2B aqui no Brasil. E também sou agora o embaixador do Zorro CRM aqui no Brasil. Então, falando muito sobre tecnologia, eu tive uma carreira longa passando por empresas de tecnologia aqui no Brasil, né? Fiquei 7 anos na TOTUS, trabalhei no LinkedIn trazendo o LinkedIn Sales Navigator, depois estive na Acreditas, uma fintech, escalando uma operação aí para mais de 240 pessoas, até que há 3 anos atrás o bichinho do empreendedorismo me mordeu, né? Então, agora, mais uma vez, começando um trabalho diferente, né? Esse novo chapéu de host. Então, cara, tô muito animado. Então, para você que já consome, né, o Vamos de Vendas podcast, saibam que toda segunda-feira tem um novo episódio, então aproveita aí na sua plataforma predileta e liga o alerta, aciona o sininho e não deixa de assistir a gente. E sempre que você assistir, compartilhe o conteúdo e vai lá e marca @ZorroBrasil, @Vamos de Vendas Podcast. E você também pode me marcar @GuPagotto, porque a gente quer ouvir os feedbacks que o pessoal vai trazer aqui pra gente do que já acontece, do que vai acontecendo no conteúdo que a gente vai trazer de vendas aqui muito rico. Tá? Agora, Marcelo, uma coisa que me impressionou muito aqui no podcast, né? O objetivo sempre foi trazer discussões sobre vendas num nível complexo, né? Ou seja, o Vamos de Vendas é um podcast para quem está querendo levar a sua operação para um outro patamar, para um outro nível de complexidade. E hoje você é o nosso convidado aqui, né? Vamos tentar manter o nível. Não, vai ser difícil eu conseguir manter esse alto patamar, cara. Mas para quem não te conhece, né? Claro. Vamos trazer um pouco aqui de contexto. Marcelo foi eleito o melhor professor de vendas da Escola Conquer em 2021 e 2022, 2 anos consecutivos. Ganhou um prêmio da RD Station como Mind Shifter, né? Eu lembro que foi nesse momento que eu falei, caramba, quem é esse cara? Quando a gente te conheceu. Deixa eu começar a conhecer e estudar o conteúdo desse cara. E também trabalha aí como consultoria, dando treinamentos, né? Ou seja, rodando o Brasil todo, certo? Sim. Eu trabalho principalmente no Sudeste, mas já rodei muitos outros lugares também. Fico bem feliz de contribuir. Acho que esse é o principal ponto. E falando um pouco da minha história, a gente tem muitas coisas em comum, né? Essa questão de navegar no mundo corporativo até um determinado momento e chega um ponto da carreira que você fala, olha, eu acho que tem outras formas de contribuir e eu quero acessar essas outras formas, né? Na minha carreira, eu sempre trabalhei no comercial. Comecei oficialmente depois da faculdade, mas acho que eu já até te contei essa história, se você não ouviu. Eu comecei com 8 anos de idade, quando a minha mãe era corretora de imóveis. E ela era corretora de imóveis e trabalhava num departamento público do governo. Então ela botava um anúncio no jornal, eu recebia as ligações, e aí tinha que meio que qualificar os leads. Você já era pré-vendedor naquela época. Comecei aí. E vou falar, minha mãe era muito mais carrasca, muito mais dura do que qualquer gerente comercial que vocês podem estar lidando aí no dia a dia. E aí desde então eu não parei. Habitei marketing, branding, que era a minha especialidade na época da faculdade, logo depois. Mas sempre tive esse desejo de fazer e construir negócios. E aí eu vou juntando tudo isso na experiência para hoje treinar times de empresas que eu antes e até hoje admiro bastante, né? Fico bem feliz. Cara, assim, então é baseado nisso que a gente resolveu colocar o tema para a gente discutir aqui hoje sobre cocriação de projetos de alto valor agregado com clientes B2B.
né? E eu quero começar, né? A minha primeira pergunta para você aqui, naturalmente, tinha que ser sobre a construção desse podcast. Né? Para quem não sabe, para quem não tem o contexto, você não só apenas veio até aqui como host desse episódio, mas você participou da concepção, da estruturação, do modelo de como que esse podcast ia funcionar e como ele evoluiu ao longo desses primeiros episódios, desses primeiros muitos episódios. Então eu queria que você contasse um pouco da onde que veio, né, essa concepção inicial, como que foi essa construção em conjunto de um projeto como esse, de um podcast, que não é um negócio que todo dia a gente vende, né, implementa e trabalhar com uma grande marca, como é o caso da Zorro. Sim, e eu vou, ao mesmo tempo que respondo sobre o podcast, também acho que é importante para a audiência aproveitar ao máximo, assim, né, de como foi essa experiência para levar para outros projetos que você possa fazer no futuro. Mas tudo parte eu vou chamar de dor que o cliente sente para que todo mundo conecte. Mas, na verdade, é a missão que a empresa tem. Aonde ela quer chegar. Todo mundo, todos os clientes, eu gosto de falar isso em vários lugares, eles estão caminhando de um ponto a outro. Eles querem chegar num determinado lugar. A Zorro, nesse momento, estava ampliando a operação no Brasil, queria acessar tomadores de decisão. E aí a gente já tinha uma relação mais ou menos próxima, se conhecia ali e tal. E aí identificamos que um dos caminhos podia ser esse. Quando você faz projetos mais sofisticados, com clientes cada vez mais sofisticados, é extremamente importante que você consiga entender aonde essa empresa quer chegar. E quais são as competências que você tem para ajudar. Eu confesso, o podcast, eu envolvi muitas pessoas do meu time, porque é um projeto altamente complexo. Você sabe como vir aqui e sentar é a parte mais fácil de toda essa jornada. A gente chega aqui, já tem estrutura, já tem câmera, já tem luz, já tem roteiro, tem água, tem identidade visual, tem o convidado, mas para fazer com que tudo isso aconteça, além de tudo, né? Qual é o conteúdo que a gente está colocando aqui para uma audiência qualificada. Porque na economia da atenção que a gente vive hoje, tem isso, né? Então não adianta fazer tudo isso. O que mais tem aí é um monte de podcast que ninguém está assistindo. Então como é que eu faço todo esse investimento para que isso tenha retorno na construção de uma marca, que foi isso que você foi trabalhar junto com a Zorro, né? Exatamente. E aí vou pegar esse gancho que você falou da economia da atenção, porque eu gosto de, quando treinando e atuando e conversando com as pessoas mesmo, escalar um pouco mais além da atenção. Porque a atenção é o primeiro ponto. Se a pessoa não te conhece, naturalmente não vai comprar de você. É absolutamente impossível. Mas depois da atenção, com relacionamento, e aí chega um ponto que você precisa entregar o valor. E aí é aqui que os projetos de alto valor, né, que de fato contribuem para os clientes, começam a ficar cada vez mais importantes para esse tipo de cliente de conta. E aí, voltando na história, num determinado momento a gente começou a desenhar isso, que era uma possibilidade, tentamos vários formatos para que isso funcionasse, e aí num ponto a gente assumiu muito da responsabilidade de fazer, justamente porque acreditava que esse era um passo que precisava ser dado para que esse projeto saísse. Ou seja, nesse nível de jogo, digamos assim, você tem que fazer o máximo que pode para que o cliente tenha o resultado possível. E aí, por máximo que eu estou falando selecionar o nome, contratar outras empresas, subcontratar, usar todas as suas competências que você domina, e até aquelas que você não domina, mas que pode subcontratar a custo que encaixe no projeto, para de fato entregar o valor para o cliente, né? Para que ele consiga coletar o benefício. E para mim tem um negócio que é muito interessante disso que você falou inicialmente. Quando a gente fala de construir projetos de alto valor agregado, que envolve uma cocriação, que envolve duas empresas, em geral, você está fazendo uma inovação. Sem dúvida. Você está criando algo que não existe. Uma das aulas que a gente tem lá na Pipe Lovers, que faz bastante sucesso, fala de vendas complexas, traduz vendas complexas como uma venda de algo que nunca foi vendido antes. Porque você não sabe a jornada, você não sabe quais são os critérios de decisão, você não sabe qual que é o retorno, tudo é uma grande aposta. Isso. E a minha segunda pergunta aqui para você vai um pouco nessa linha. Porque, em geral, o que a gente vê, né? Então, a Zorro, uma das maiores empresas do mundo, uma empresa indiana com milhares de funcionários, milhões, centenas de milhões de usuários no mundo inteiro. Quer implementar uma inovação numa subsidiária brasileira que está investindo muito novo no mercado. E ela precisa de parceiros ao redor, né? Eu, como embaixador da Zorro, sou um parceiro. Você, ajudando em toda essa construção do podcast, é um parceiro, como tem vários outros envolvidos. Agora, qual que é a diferença de fazer projetos como esse quando você está numa empresa menor,
né? Então, eu sou uma consultoria, sou um profissional autônomo. E também fazer esse tipo de coisa quando você está em empresas maiores. Porque tem vendedores de empresas, de grandes empresas, que precisam vender para os seus clientes projetos que precisam mudar e transformar o cliente. E aí tem uma grande diferença entre vender um produto, serviço de caixinha, vou vender essa garrafa d'água, ou, peraí, não, por que a gente não vai construir uma nova planta? Vamos construir uma estrada, construir um galpão, fazer um projeto, vamos remodelar toda essa estrutura de atendimento. Fala um pouco disso, que tipo de competências precisam existir na organização de vendas e no profissional para conseguir fazer essa transição? Cara, brilhante a pergunta, Pagotto. Por quê? A maioria dos profissionais de vendas, e aí falo isso da minha experiência de ter treinado milhares de profissionais e me considerar um profissional de vendas desde criança, digamos assim, a gente está no estágio de identificação e conexão de valor. O que é isso? Você tem um problema, eu tenho uma solução. Opa, maravilha, tem uma venda, a gente conecta eu preciso disso aí que você falou. E eu tenho para vender, fechou, a gente conecta. Um segundo estágio, que aí envolve um nível de sofisticação um pouco maior, mais um profissional que tenha profundidade na área de vendas e negócios, principalmente, que é uma coisa que a gente defende junto, muitas vezes já falamos sobre isso, mas também tenha competências e conhecimento mais raso um pouco em diversas áreas, que eu chamo de profissional T ou Y, ele consegue fazer a criação de valor. E aí já tem ações um pouco mais inovadoras, são experiências que foram feitas em outras áreas, que foram feitas em outros mercados, ele consegue identificar e propor. Mas essa criação de valor, isso não é uma coisa que é exclusiva para você. Eu tenho esse produto, quase não uso, ele é difícil, ele é altamente customizado, mas eu te ofereço, você gostou, criou uma coisa razoavelmente nova ou adaptada. Você já tem algum balizador, eu vou para o cliente, funcionou com fulano. Eu personalizo, agora... eu não crio, eu personalizo. Exatamente. Para ir para o próximo nível, que aí é o que a gente está falando aqui de cocriação, são projetos que são, na maioria das vezes, são exclusivos, envolve um alto grau de comprometimento das duas partes e provavelmente você não vai conseguir fazer aquilo com outra empresa no curto prazo. Os aprendizados você mantém e leva para outros projetos, mas refazer igualzinho para outra empresa, provavelmente não vai fazer. Qual que é o ponto aqui, né? Para que você navegue entre esses três níveis, você tem que ter competências que não necessariamente a gente aprende nas escolas tradicionais de vendas. E que nem sempre a gente valoriza como profissionais de vendas e negócios, tá? Eu estou dizendo isso baseado numa pesquisa que eu tenho acesso, e eu repito ela em vários lugares, que perguntou para os profissionais de vendas quais eram as principais competências que eram necessárias para ele navegar nesse universo de grandes contas, B2B, né, de negócios. Só que ela pegou essa mesma pergunta e reproduziu para os tomadores de decisão, para os compradores. O resultado, não vou entrar no detalhe de todas as competências, se você quiser saber mais, aí você vai botar no link aqui do podcast embaixo, a gente te manda, mas as competências de inovação e gestão de projetos, que para o time de vendas está lá embaixo, são as últimas das 6, e eles valorizam muito mais o relacionamento, para relacionamento e competência técnica. Para o comprador é absolutamente o contrário, principalmente quando está falando de compradores de B2B, empresas segmentadas, projetos grandes. Eles valorizam muito mais a capacidade de trazer novas ideias e de fazer essa ideia sair do zero e continuar tomando forma, que é o que a gente acabou construindo aqui através do Vamos de Vendas. Cara, é muito interessante isso que você falou, né? A gente tem uma metodologia de desenvolvimento de profissionais de vendas na Pipe Lovers que tem esses 4 pilares que você falou. E a gente vê isso todos os dias. O que os vendedores mais valorizam? Conhecimento técnico em vendas e relacionamento interpessoal. É isso que eles gostam de aprender, as aulas que eles mais se conectam. Quais são as aulas que a gente mais enche o saco do vendedor para assistir? Visão de negócios e autodesenvolvimento. Em autodesenvolvimento tem lá gestão do tempo e da informação. Sim. Que entra ali gestão de projetos, entregáveis. Então, é isso, né? Você precisa se desenvolver a comunicação, saber vender, mas você também precisa conseguir passar essa percepção do que é o importante para o cliente, né? Nessa concepção de fazer um projeto personalizado, tailor-made. Cara, não tem resposta pronta. Você precisa construir o que vai, de fato, gerar valor para aquele cliente. Agora, você já deu meio que um spoiler aqui sobre uma estrutura sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco. Tem alguma estrutura
para pensar em projetos de valor agregado, esses projetos mais personalizados? Tem algum tipo de framework que o pessoal pode considerar? Eu tenho um tipo mais básico, mais ou menos ali como você falou, tem o personalizável e tem um negócio que eu tenho que... Peraí, vamos sentar junto aqui, o famoso construir a quatro mãos. Como que isso está organizado de uma forma para que o pessoal que está em casa possa colocar no papel e depois replicar dentro da empresa? Sim, assim, existe um framework, na verdade existem 2 ou 3 que vão se interconectando, né? Vou falar um pouco de um, mas vou concentrar no que você falou, que é dividir a relação que a gente tem com os clientes, analisar em que estágio a gente está e principalmente quais são os recursos que eu tenho para usar, né? Essa caixinha que a gente abriu aqui, essa gaveta do gestor de projetos, tem a gestão do tempo, tem a gestão da informação, mas tem também o conhecimento dos recursos que eu tenho. Antes de falar do framework, vou puxar aqui no Vamos de Vendas, né? A gente, inicialmente, um profissional de vendas que vai se desenvolvendo cada vez mais, ele é treinado para identificar qual é o problema do cliente e propor uma solução. Ele faz isso como ninguém. Nós fazemos famoso spin selling, né? Exatamente. Qual que é o problema? E eu falei isso lá no Pipe Lovers já numa aula. Qual que é o problema do spin selling? 2. O primeiro, o cliente já está enjoado de só responder sobre o problema. Porque muitas vezes ele sabe que tem, mas não consegue resolver. Então a gente já começa por aí. E aí o vendedor vai lá enfiando o dedo na implicação. Poxa, e o cara sai... Eu já... assim, já tive reuniões de venda. Na hora que eu aprendi o spin selling, falei, cara, isso aqui vai revolucionar a minha vida. E me ajudou muito de sair e o cliente chorar na reunião. Eu falei, cara, eu acho que eu tô exagerando na pergunta. Acho que ele não tá com uma sensação muito boa, né? Não, fechou o negócio, mas eu fiquei triste. Falei, pô, não queria que ele chorasse, eu queria que fosse um pouquinho mais suave. No decorrer do processo, eu fui aprendendo que, além, e principalmente agora com inteligência artificial, né? Cara, isso aí vai, se o cara não aprender a fazer isso, vai ficar muito para trás. Que é, além de identificar o problema e imediatamente conectar com uma solução, é importante cada vez mais que ele traga uma visão nova. E essa visão não é a visão do que a gente faz agora, é a visão de onde o cliente quer chegar. Beleza, então eu consigo fazer isso. Quando eu consigo identificar o problema e não imediatamente colocar o meu produto, mas trazer ideias novas do que está acontecendo em outros mercados, onde é que ele pode chegar, isso inspira mais do que chateia olhando para o problema. E aí, quando ele inspira, você fala, pô, isso aqui é legal. Mas como é que eu chego lá? Aí eu ofereço soluções. Se eu tenho essa skill do gestor de projetos, eu ofereço soluções prontas. Claro, quick win, rápido, tá aqui, ó, puf, resolve e ajuda. Mas a gente pode, porque eu construí muita confiança, a gente pode fazer coisas mais legais. Pô, resolvi isso aqui para você, muito bom. Tá satisfeito? Tá. Pô, agora é o nosso próximo passo. E o nosso próximo passo é, primeiro, conectar o valor. Já tem um produto pronto, tá aí, puf. Depois, desenvolver propostas e propostas personalizadas. E o terceiro é construir ideias que nunca foram implementadas no seu mercado, no seu setor, que eu não vou poder vender para o fulaninho de tal da esquina ali. Vai ser completamente personalizado. Só dá para fazer isso se a gente dá um passo atrás dessa necessidade de vender imediatamente para jogar num nível muito mais estratégico. E aí, claro, tem ferramentas para fazer isso, laboratório de valor co-criado com o cliente. São uma série de ferramentas que você usa para não só extrair a dor, mas também entender onde é que esse cara vai chegar, onde ele quer chegar e como é que eu, de repente, tenho os recursos para resolver, mas também posso ter acesso a outros recursos, né? Vou dar o exemplo do Vamos de Vendas, que quando a gente começou o projeto era uma ideia. Vamos fazer de um jeito, assim, assado. E aí a gente começou a entender que, de repente, aquele formato não ia funcionar muito bem. No meio do caminho, eu tive que lançar mão de outros recursos que não são, apesar da minha formação em design, não são mais da minha habilidade, como, por exemplo, o nome. Cara, você vai fazer um projeto desse, é importantíssimo que ele tenha um nome que seja forte e que as pessoas lembrem. A gente contratou uma empresa, e aí isso não foi uma coisa que veio da Zorro. Eu olhei e falei, olha, eu tenho nesse projeto recursos para achar um profissional de naming, que é a habilidade de construir nome, para quem não sabe, que pode levar esse projeto para outro nível. Cara, se isso está dentro do orçamento, claro, tem que validar no seu caso e tudo. Mas, cara, faz. Porque a percepção de valor que o cliente tem é completamente diferente. Quando a gente chegou para apresentar, falou, cara, isso aqui é o Vamos de Vendas e esse projeto vai te ajudar a chegar onde você quer, que é
entrar Aliás, no Brasil. Ficou muito boa essa identidade visual, né? Ficou boa. Não, a identidade visual veio depois. A gente depois tava o no nome. Primeiro veio o nome, a é. identidade visual. Ficou muito bom. Mas é isso, né? Ou seja, é um negócio que é fluido, que as pessoas vão se conectar e é uma não tinha uma resposta pronta. Não tinha nada pronto. Né? Agora, cara, você falou um negócio nessa última resposta. Você falou sobre laboratório de valor. Isso. Aí é o ouro. Conta o que é isso. Conta o que é isso, que, cara, é um termo que eu confesso que eu também não estou muito familiarizado, não. Conta sobre isso. O que é... Você é familiarizado com o termo de design sprint, por exemplo. Beleza. Para quem não é, o design sprint é uma série de encontros, né? É um processo que você faz, que aí você eventualmente convida pessoas para resolver um problema. O laboratório de valor é isso dentro do comercial para grandes contas. Então você, inicialmente, junta pessoas, tem um processo para fazer, tem todo um framework e tudo, mas na essência, no resumo do resumo, algumas pessoas selecionadas que têm algum conhecimento, mas não todo o conhecimento daquela conta e daquele problema, se juntam por um período determinado de tempo para fazer um processo de, primeiro, aprofundamento no problema, e aí precisa que o comercial traga esse problema pelo menos mapeado. Mais mapeado e fatiado, né? Eu não vou dizer nem tanto fatiado, mas o problema é, este meu cliente, essa conta, ela quer chegar em tal lugar. Mas se fosse fácil, já tinha feito. O problema é, por que ela não consegue? Ponto. A partir desse problema, a gente começa a buscar a causa raiz. Buscou a causa raiz, achou, começa um processo de ideação, que é um processo de criatividade, que é baseado no CP, que é um termo super simples, mas é como podemos ajudar esse cliente a fazer isso. E aí todo mundo começa a dar ideia. De novo, tem o processo, tem um jeito de fazer, mas se você achar no Google aí CP, você vai saber o que é. E aí esse processo ele gera milhares de possibilidades. Próximo passo, priorizar quais são as melhores iniciativas dentro de alguns critérios. Primeiro critério, a gente tem grana para fazer? Segundo, o cliente vai topar? Terceiro, qual que é a possibilidade, o impacto que ele pode ter para ajudar o cliente a resolver o problema e no meio do caminho, óbvio, ajudar também a empresa que está fazendo a fazer cada vez mais negócio. Depois disso tudo, você tem um plano muito mais estratégico para gerar valor para o cliente, pega essas ideias, vai lá e valida com o cliente. Falei, fulano, tudo bom? Olha só, a gente estava fazendo um exercício aqui e tal, não sei o que. Então você faz esse exercício com o seu próprio time, num momento de account planning, né? Ou seja, a construção de um plano estratégico de conta para isso se preparar para fazer uma abordagem com o cliente. Exatamente. No meu modo de ensinar account planning, né? Planejamento de contas, como eu vou vender para esse cliente e tal, e aumentar os negócios, tem um monte de coisa antes. Mas esse é o core, digamos assim, para fazer projetos mais sofisticados. E aí, isso ajuda o time de vendas cara, são tantos benefícios, eu vou listar alguns, tá? O primeiro, a reunião próxima que você tem para validar, ela deixa de ser aquela reunião onde a pessoa sabe que você tá ali só para vender alguma coisa para ela, e aí o comprador fica ali esperando, legal, vai chamar para almoçar. Quanto custa mesmo? Ele tá almoçando aqui esperando a facada vindo do outro lado. E aí ele passa a te ver cada vez mais, que é o que eu acho que é o ideal para os vendedores, né? Que o objetivo dos meus treinamentos é sempre levar o nível do profissional de vendas a um parceiro estratégico. Ele passa a ver o profissional e a empresa como um parceiro estratégico. Pô, quer dizer que esse cara parou, ficou lá pensando um monte de dias e tal sobre como que eu posso, no caso da Zorro, entrar no mercado brasileiro de forma mais fácil e conectar com as pessoas certas. Putz, peraí, que isso aí tem muito valor. Então essas reuniões elas passam a ser cada vez mais interessantes para o comprador, que é comprador, generalizei, tá? Para o tomador de decisão. Legal. Que é um desafio para quem vende. Pô, você quer falar com o cara, ele não quer falar com você. Voltar no que a gente falou sobre economia da atenção, né? Assim, a atenção desde o que você está ouvindo no podcast até o seu tomador de decisão, se ele quer se encontrar com você. Eu achei incrível essa visão sobre como evoluiu o trabalho do vendedor. Então, ele saiu de um lugar onde ele tem que identificar um problema para levar uma solução, que é a metodologia do spin selling, para depois ele passar por um momento de personalizar a solução de uma forma consultiva, até ele chegar no momento 3, que é a metodologia Challenger, onde eu vou desafiar o cliente a levar uma nova visão
de uma forma inspiradora para que ele possa transformar o negócio dele, e existem ferramentas para isso. Então, olha como evoluiu o papel do vendedor. Boa. E não é o mesmo cara que mapeia produto e oferece... mapeia problema e entrega produto, do cara que entende de negócio e oferece visão. Essa é a evolução de um profissional de vendas B2B, né? E aí, quando você traz... eu tenho algumas questões com o Challenge ali, porque eu acho que ele traz muita coisa nova, mas ele... Porque cada especialista vende o seu próprio método. Esses caras que escrevem livro é um problema, cara. Eu esqueci de falar isso. Eu tenho o meu livro também, né? Cada um que vende livro tá vendendo sua metodologia. Exatamente. E aí, eu... tô no processo de escrever o livro. E aí o meu, né, tem essa questão que eu valorizo muito, que é no Challenger, né? E aí, longe de desmerecer, um puta livro, uma metodologia super interessante. Mas ele fala muito de desafio e educação. Da capacidade do profissional de vendas de desafiar o cliente, mostrar uma coisa nova e educar, né, ao mesmo tempo ali. E aí, nisso eu concordo plenamente, só que tem uma questão para mim que é importante, que é essa de você trazer novas ideias. Isso para mim eu valorizo muito, porque eu acho que isso facilita as reuniões, e isso gera valor nisso que eu estou falando de construir. E ao longo do tempo, um pilar que eu acho que é fundamental para que o cliente veja esse novo universo, essa possibilidade e confie, né, que dá para fazer, que é a confiança que você constrói como profissional e como empresa. Esse pilar da confiança acelera muito os negócios. Então, no meu método não challenge, ele começa, o profissional e as empresas começam sim na economia da atenção, evoluem para o relacionamento, e aí tem um abismo entre relacionamento e valor, que é o próximo estágio. Muita gente ainda acredita que o relacionamento vai salvar as vendas e, cara, cada vez vai ser mais difícil vender só porque você é meu amigo. Isso não vai funcionar tão bem e vai ser substituído por outras ferramentas. O valor, usando a inteligência artificial, a gente vai falar isso mais para frente, mas ele estreita muitas coisas. E aí os próximos passos são influência e confiança, né? E aí no meu método eu vou ensinando como a pessoa navega entre não te conheço e agora gosto de você, até confio plenamente, porque tudo que a gente fez deu certo e vamos pro próximo projeto. Sabe que uma das coisas mais... Um dos principais questionamentos que eu recebo de clientes, de alunos, de mentorados é: Pagotto, eu vou contratar um vendedor porque ele já tem uma carteira de clientes com muito relacionamento e eu vou aproveitar ele para conseguir vender mais o meu produto. Cara, esse é o maior erro que um gestor de vendas faz, porque esse relacionamento ele é importante para você conseguir desenvolver um processo comercial, para você manter um cliente ativo, mas não significa que porque ele tinha uma carteira de clientes com relacionamento em outra empresa, ele vai conseguir trazer para essa próxima. Sim. É só você fazer a conta na empresa atual que você está hoje. Olha para os vendedores que você tem e pega de todas as vendas que ele fez, quantas vieram da empresa anterior. É muito pouca. Em geral, quando eu faço isso para uma sala de 150 pessoas, o pessoal fala: o cara trouxe 5... 7 clientes em um ano. É muito pouco. Essa conta não fecha. Então, contratar pessoas só porque elas têm ou dominam um relacionamento definitivamente não é o caminho. E eu quero aproveitar e se conectar com a próxima pergunta, que talvez esteja relacionado com isso. Que qual é o ponto quando a gente está pensando assim... o que a gente está discutindo é a evolução de um processo de vendas para ser cada vez mais estratégico. Eu preciso desenvolver autoridade para falar com alto nível das organizações. Onde você acha que normalmente está o grande erro dos vendedores que querem sair de uma conversa... eu quero ir com um papinho estratégico, eu quero sentar com o C-Level, e no final o cara termina te vendendo uma caixinha, te vendendo um produto padrão. Onde que esse erro acontece? Eu quero entrar lá em cima, mas no final eu não entrego valor nessa venda. Tá. Olha, assim, tem 1000 formas de mil formas de fazer errado, né? Exatamente. Eu vou dizer pelo caminho que eu acho que é o mais eficiente e os erros que eu vejo de forma mais recorrente, tá? O primeiro eu acho que é repertório. É falta de repertório para conversar com outras pessoas que têm outros níveis de problema, digamos assim, né? E o segundo é ele, de fato, conseguir ir para uma reunião de vendas para identificar como ele pode ajudar. E não ir buscando a oportunidade para no primeiro vacilo eu colocar o meu produto, como eu ouço muito aí, né? Entuchar, empurrar. Falei, não, calma, cara. Segura aí só um pouquinho, porque ele ia falar um outro problema muito maior. Você ajudava nesse, depois você ajudava no outro, que é muito maior.
Mas, como eu estou buscando sempre a primeira oportunidade para fazer a venda, às vezes ele se perde aí. Então, eu diria que é isso, é repertório e baixa capacidade, na maioria das vezes, para identificar quais são os problemas de verdade. E aí, Pagotto, o que pega? Porque às vezes o problema não é da empresa, cara. Às vezes o problema não é do negócio, às vezes é um problema pessoal. Só que eu disseco os problemas ali em 3 níveis, né? O primeiro é o nível, assim, é o nível que, cara, eu tô anestesiado. É o problema do dia a dia. Ah, sua empresa não tá vendendo. Ele, cara, ninguém tá. Sua empresa não tá batendo meta. Pô, 70% das empresas no mundo não bate meta. Então, cara, tá tudo bem, tá, né? Claro que ele sente aquela dor, mas não tanto. No segundo nível, a gente tem um problema um pouco mais profundo, que é o problema de como ele lida com as finanças. Então, não tá batendo meta? Vamos lá, né? Com um exemplo. Beleza, mas se não bater meta, cara, se continuar desse jeito, daqui a 3 meses sua empresa pode quebrar. Opa! Agora esse negócio começou a ficar mais sério e aí talvez ele tenha um desejo maior de resolver isso. E o terceiro, falando de problema ainda, é como é que ele vai chegar em casa e contar para a filha que não vai conseguir. Se sua empresa quebrar, o que você vai fazer, né? Exatamente. Aí já é o emocional. Isso é falando dos problemas, entrando nessa cebolinha aí dos 3 níveis de problema. O outro ponto, que é o outro lado, né, que eu acho que é onde a maioria dos vendedores e profissionais, e até líderes comerciais hoje não estão conseguindo navegar, é olhar pelo outro viés de aonde ele quer chegar. Tudo bem, problema, todo mundo tem problema. Mas, cara, se não tivesse, como é que ia ser a sua vida? Putz, eu ia fazer isso. E aí ele começa a contar o sonho. Pô, uma coisa é eu entender seu problema. O outro é o sonho. Quando eu sei os dois, o espaço para trabalhar é tão grande, a possibilidade de negócio ali é tão maior, que aí você tem muitas coisas para... Aí é só fazer o workshop e você vira para aquele negócio que a gente falou um pouco antes, né? Você começa a ter uma conversa mais inspiradora, né? Claro, mais positiva. Claro. O cliente, ele tem prazer de conversar com você porque você remete ele a coisas positivas. Óbvio que ele vai ter que pagar a conta no final. Mas se você tá tendo uma conversa que tá levando ele para um lugar legal, pô, sentado na frente da praia, né? Tomando uma cervejinha ali, você vai ter uma facilidade de ter uma conversa mais agradável, onde ele tem uma predisposição maior de fazer negócio com você. Essa história que você falou de ir descascando a cebola, eu já fiz várias vezes esse exercício com vendedores, né? Então, a minha dica aqui para quem for gerente de vendas, e aí você tá lá sentado com um vendedor, e ele falou, cara, eu não tô conseguindo fechar esse negócio. Você senta para ele, só faz o seguinte. Por quê? Por quê? Por quê? Eu lembro que com um vendedor eu falei 7 vezes por quê. A hora que ele chegou no final, cara, se eu perguntar 7 vezes por quê para o meu cliente, é impossível ele não comprar de mim. Quando você vai discutindo sobre uma oportunidade de por que ele viu, por que ele te chamou para conversar, por que ele achou caro, por que aquilo é um problema, onde vai impactar. Você vai descascando a cebola até chegar lá no cerne, a contratar esse produto é muito barato dentro dos problemas que podem impactar na vida da terceira geração desse cliente, né? Mas qual que é o... Assim, a observação é sensacional, né? Que é você encontrar a causa raiz, que é mais ou menos o mesmo método de encontrar de um problema de um cliente, como é que você desdobra isso em ações mais inovadoras. Mas a minha percepção é que para fazer isso tem que ter muita vontade, tem que querer. E aí esse querer é difícil de ensinar. Essa vontade, né? Ela é interna, a pessoa tem que ir desenvolvendo, mas já vem com uma semente, digamos assim, né? E é meio que a gente enfrentou aqui no Vamos de Vendas, né? A gente queria fazer. E aí todo o projeto ele foi se desenvolvendo a partir dessa vontade de, claro, desenvolver um projeto inovador, conectar com uma conta interessante e, sobretudo, ajudar essa empresa a navegar por um mar que ela ainda estava entendendo como é que ia funcionar. E talvez a gente tivesse um pouco mais de experiência nesse negócio. Sim. Essa coisa de querer ter o repertório e ter a vontade de chegar do outro lado, isso é um traço de comportamento dos vendedores. Sim. Porque é muito fácil você sofrer uma venda, né? Exato. Um lead preencheu um formulário, caiu, te pediu uma cotação, você mandou a cotação, ele ficou te cobrando para você mandar logo a cotação, aí você mandou e falou, legal, como que eu pago? Você fala para ele as opções de pagamento, ele fala, eu vou querer pagar por boleto, me manda o contrato que eu vou assinar e beleza, que dia que eu recebo? Pô, é muito fácil sofrer uma venda. Do outro lado é quando o cliente te coloca objeções, quando o cliente fala que ele não tem orçamento, como ele não entende como ele vai usar aquele produto ou serviço, e aí demanda um nível de profissional
de venda mais qualificado. Cara, eu queria voltar aqui pra gente falar do Vamos de Vendas, porque assim, o processo obviamente não é linear, baseado em tudo que a gente falou até agora, é uma co-construção. E eu queria que você contasse um pouco como que foi essa jornada, né, que definitivamente não foi fácil, e como que você foi se adaptando para apoiar a Zorro Brasil para construir esse podcast e como que ele foi se adaptando ao longo do tempo. Porque eu sei que ele não começou no formato que ele é hoje. Não. Conta como que foi a ideia inicial, da onde vieram os inputs para ir fazendo e as oportunidades para fazer as alterações e como que você foi se adequando. E principalmente não só se adequando, porque tem uma coisa que com o fornecedor, né, você como fornecedor de uma empresa, às vezes o cliente vai mudando de ideia, de opinião, o mercado vai mudando. E você, como um fornecedor, você colocou uma proposta, você tem uma condição. Às vezes você precisa se adaptar na entrega, no prazo, nas condições comerciais. Como que foi essa evolução da ideia inicial? Como que isso mudou ao longo do tempo até o estágio que estamos hoje? Sim, tem duas coisas que são importantes aí, né? Na relação de um fornecedor com uma empresa e de um profissional de vendas também com a empresa. Quanto mais você vai navegando nessa escadinha que eu falei, conseguindo confiança do cliente, mais você passa a ser um guardião daquilo que foi combinado também, né? E aí isso, em gestão de projetos, a ideia inicial era uma. Só que no meio das primeiros exercícios, vamos por aqui, vamos por ali, a gente entendeu rapidamente que a ideia inicial ela não cumpria com o objetivo. É como se eu estivesse tomando um remédio para dor de cabeça, tivesse com dor no joelho. Cara, não vai resolver. Então a gente começou a partir da ideia, quando a gente chegou ao ponto, cara, vamos fazer, é por aqui, eu quero fazer, qual que era o melhor formato para resolver o problema. E aí, como eu disse, né? O problema era entrar no mercado da forma mais facilitada possível, conectando com as pessoas certas, construindo autoridade. Antes, a ideia inicial não era fazer as entrevistas com as pessoas e fazer isso nos eventos, que foi o que a gente fez muitas vezes. Só que quando a gente olhou para o objetivo e para o que a gente tinha pensado de fazer, que era fazer ele de monólogo, curto, pequeno, só comigo, num estúdio menor. Cara, esse remédio, como eu disse, não ia resolver a dor que a gente precisava. Então a gente precisou fazer algumas adaptações no meio do caminho e sempre, como eu fui adicionando cada vez mais confiança, entregando os números, olhava para o objetivo e pensava, cara, quão perto a gente está desse objetivo? E aí, trazendo isso para a área de gestão de grandes contas, é importantíssimo que você tenha uma missão para aquela conta. E aí essa missão não é, quero faturar X mil reais com a Zorro Brasil. Esse é o seu objetivo como empresa, como vendedor, né? Beleza, mas com a conta eu quero ajudá-lo a navegar nesse objetivo. Onde ele quer chegar, Onde ele quer chegar. E depois associar isso com um número, pô. Que aí isso vem lá do OKR, se você quiser usar esse termo, mas eu chamo de missão da conta, que é, quero ajudar a Zorro Brasil a entrar no mercado desse jeito, assim, assado. Como é que a gente sabe que está funcionando? Pela quantidade de plays que esse podcast tem e qual é o nível que ele está sendo de audiência. Claro, os feedbacks são importantes, a gente teve muitos ao longo do caminho. Na primeira temporada, a gente fez uma gravação de, se eu não me engano, foram 18 episódios. Não, foram 12 episódios na primeira temporada. E aí depois a gente sentou e falou, cara, olha, isso aqui foi muito bom, isso aqui foi muito ruim. A gente tinha reuniões mensais de acompanhamento do que está acontecendo e quão perto a gente está de cada objetivo e um plano de ação. Cara, não tem como dar errado. Fez, revisou, ajustou as ações para atingir o objetivo, é questão de tempo. E aí eu fiquei super feliz porque a gente de fato bateu os 10% lá do Spotify, né, dos mais assistidos em vídeo, que foi um marco para Zorro Brasil, porque o outro podcast também não tinha esse objetivo, e para nós como uma entrega de valor para o cliente, que era o que a gente tinha como meta mesmo. Que legal. Então acho que tem aqui um grande aprendizado de quando você vai construir algo novo com um cliente, num projeto, que primeiro de tudo, né, a sua construção de autoridade, ela é ao longo do tempo, né? Nesse caso, né, você já tinha uma relação com a Zorro, mas pode acontecer de você estar chegando num cliente novo, onde você ainda não construiu isso. Vai ser muito difícil que ele te confie tudo num determinado momento. Você vai construindo isso ao longo da sua entrega. E um segundo ponto que muitas vezes vendedores mais novos não têm essa consciência assim. Cara,
projetos vão ter problemas. Sempre. A diferença é como que você vai se comportar quando uma coisa acontece do jeito que não era esperado, quando o resultado não foi atingido. Para mim, o maior exemplo disso é quando eu estou com um vendedor e ele tá com o celular na mão, eu estou conversando e de repente toca o seu celular. Aí ele olha assim, é um cliente. E o cara vira para baixo. Cara, quando é um vendedor mais experiente, ele fala, me dá um minuto. Ele vai atender o cliente lá. Eu já te ligo, eu sei que é sobre o tema tal. Sim. Então, quando você vai ganhando maturidade como um executivo de vendas, como um gestor de negócio, você sabe que o mundo de business, de negócio, não é uma linha reta e isso vai ter que evoluir ao longo do tempo. Então, esse comportamento, essa maturidade, o seu cliente espera disso, porque na empresa dele ele vê um monte de problema. Né? Já falamos aqui sobre inspirar esse cliente, você ganhou autoridade, ele confia em você para resolver o problema. Muitas vezes ele acha que ele não consegue desenvolver essas coisas dentro de casa e vai buscar ajuda externa, né? Claro, e é absolutamente normal isso, né? E tem um ponto que você falou aí, eu já passei por isso algumas vezes, né? Eu dou mentoria para vendedores, gestores. E aí teve algumas vezes que o mentorado estava comigo online e tal, e falou, poxa, Marcelo, me desculpa, cara, eu sei que é difícil a sua agenda e tudo, mas, cara, pô, o meu cliente, eu mandei a proposta, apresentei, e o cara tá ligando agora, bicho. Que eu faço? Você tem alguma dúvida? Meu Deus do céu! Como que faz, cara? Fecha esse negócio agora, pelo amor de Deus. E eu vou ficar aqui esperando. Você não fecha o áudio. Eu vou ficar aqui esperando. Eu vou te mandando mensagem no WhatsApp do que você tem que fazer. E o cara vai lá e fecha um negócio. E ele ficou na dúvida. Eu falei, cara, não dá pra ficar na dúvida. Ok, que a gente tá falando aqui sobre gerar valor, sobre construir propostas que são inovadoras. Mas, cara, a gente não pode perder o foco que isso tudo vai chegar uma hora que você vai precisar fechar o negócio e, de fato, entregar aquele resultado, né? Isso não pode passar batido aí, pelo amor de Deus. Cara, muito bom. Agora, assim, aproveitando dessa parte das adaptações, um projeto longo como esse, pô, que deu o quê? Quase 2 anos, né? Toda essa construção. Queria saber, cara, qual que foi o maior erro, problema ou desafio que vocês tiveram que se tornou um grande aprendizado? Porque na vida ou a gente vende ou a gente aprende, né? Certeza. E no mundo de vendas a gente, em geral, mais não vende do que vende, então aprende muito. Queria que você contasse, cara, o que você aprendeu, assim, foi a maior lição que você teve e se você já conseguiu colocá-la em prática no próprio podcast ou em outros projetos? Cara, olha, pra mim, e aí fica também de aprendizado pra você, eu espero, que é o fato de a gente ter que aprender de forma contínua e sempre. Então, como eu falei, a gente fez uma temporada e ela tinha alguns problemas, como todas. E a gente fazia as revisões, criava plano de ação, começava a trabalhar de novo. E aí esse acompanhamento constante, ele é muito mais importante do que uma ideia genial, né? A lapidação de qualquer projeto, qualquer ideia ao longo do tempo, se você consegue fazer isso e vai melhorando, cara, não tem nenhuma outra forma melhor de fazer. Então, para mim, um grande aprendizado foi lapidar uma ideia que já está em andamento para ela ir ficando cada vez melhor. Então, esse foi um grande aprendizado. O outro foi como que você consegue, e isso é também um puta aprendizado para quem está em vendas, né? Você consegue se relacionar com vários tomadores de decisão. A gente já falou de comitê de compras aqui milhares de vezes nesse podcast, mas muitas vezes, quando eu ouço isso de outras pessoas, você precisa se relacionar com A, B e C. Mas a relação com um tomador de decisão, um aprovador, ou com um champion, que é aquele seu amigão que vai te levar lá para dentro, é completamente diferente. E aí ter essa sutileza, isso também foi um grande aprendizado para nós, para o negócio, para mim pessoalmente, e que mudou bastante aí a minha empresa, cara. Eu acho que é muito interessante essa evolução contínua, né? Eu falo que o mote lá dentro da Pipe Lovers é que sucesso em vendas é resultado de evolução diária. E para isso, para você ter evolução diária, você precisa ter autocrítica. O que eu não estou fazendo bem, como a gente pode fazer isso melhor. Tem um desafio muito grande da nova geração de profissionais, que todo mundo quer receber elogio, gamification e etc. Se você não tiver autocrítica e saber o que e como pode melhorar, e isso muitas vezes é papel da liderança, dificilmente você vai conseguir chegar num outro patamar e levar a sua organização, seu cliente, para onde ele de fato gostaria, né? Sim, e aí eu vou dar um depoimento pessoal, assim, porque isso foi um game changer, né? Vou usar o termo, nós estamos na Faria Lima. Um game changer na minha carreira, porque quando eu
como profissional, trabalhei primeiro com marketing, depois assistência comercial, fiz todas as posições de vendas, key account e tal, e no meio da carreira eu passei a fazer a área de compras de uma multinacional americana gigantesca, que eu era o único representante no Brasil. Então, Pagotto, a minha casa chegava a cesta de Natal que a gente comia até dezembro do outro ano. Assim, era uma vida de ser cercado por pessoas te elogiando todos os dias. Chegou um momento que eu olhei e falei, cara, se eu continuar fazendo isso aqui, eu não melhoro. Não tem como. Porque como é que eu vou melhorar tudo que eu faço? O cara fala que tá maravilha, que tá bom. Eu sei que não tá, mas ele insiste porque era um profissional que queria fazer negócio comigo. Claro. E achava que aquilo ali era o melhor caminho e de alguma forma acabava sendo. Ele só reflete aquilo que eu já estou fazendo, não estou aprendendo nada. Beleza. E aí veio a oportunidade, quando as coisas começam, né, a abrir um pouco, de dar aula e começar essa carreira de treinador e professor e consultor de vendas. Mas, cara, a primeira aula que eu dei, eu lembro até hoje. Bruno era o avaliador. Ele me deu uma lista de feedback que tinha, Pagotto, 18 ou mais itens que eu precisava melhorar para dar a primeira aula. Falei, cara, você tem certeza que você quer me contratar? Eu acho que não, porque, cara, um monte de coisa. E aí, desde aquele momento, porque a instituição também tem uma avaliação específica por aula e tal, cara, isso virou a tônica da minha vida e do meu negócio, né? Então, a avaliação e melhoria contínua baseada no feedback, eu acho que é, assim, você tem que agradecer quando alguém te der um feedback, e principalmente se ele for negativo, porque é a oportunidade que você tem de melhorar. Não, a gente tá rodando, a gente começou a implementar um novo modelo de NPS na Pipe Lovers recentemente, aí chegaram as primeiras respostas. Aí o time falou, nossa, estamos muito felizes, é de esquentar o coração. Eu falei, gente, essa parte eu não quero saber. Eu quero saber o que o pessoal tá reclamando, o que eles não estão gostando, o que poderia ser diferente. Porque assim, é natural que um feedback vai vir uma coisa mais quentinha, mais gostosinha, mas quando alguém tem a coragem, porque precisa ter coragem para dar um feedback negativo para alguém, uma crítica, né? Isso tem um valor, né, imensurável. Cara, você literalmente muitas vezes é uma consultoria de graça que, se você implementar, vai gerar os resultados, né? Teve uma vez que eu fiquei sabendo que tinha um negócio chamado marca pessoal, que eu queria entender um pouco melhor e tal. E aí eu fiz uma série de perguntas num Forms. E eu, na época, era comprador dessa empresa super grande, então eu só ouvia coisa boa. E aí eu mandei para fornecedores, amigos, um monte de gente. Falei, cara, olha, esse formulário é anônimo. Pode colocar nele o que você quiser. E era sobre mim. Porque uma coisa é feedback da empresa ali, às vezes a gente dá uma distanciada. Rapaz, na hora que eu li, eu falei, nossa, e você não começa, precisava e você começa a ver que pessoas diferentes responderam coisas parecidas, né? Aí você fala, opa, talvez tenha um quê de verdade ali, né? Esse tem 7 anos essa história, tá? Até hoje tem alguns que eu ainda tô trabalhando aí, mas que, cara, modificaram o modo como eu entendo a vida, de maneira geral, e os negócios também. Isso, o resultado foi cada vez melhor. Vamos lá, Marcelo, estamos chegando aqui para nossa última pergunta, mas antes disso, eu preciso lembrar a nossa audiência aqui que o Vamos de Vendas é uma iniciativa do Zorro CRM. CRM que foi eleito pelo 3º ano consecutivo como o melhor CRM do mundo pela revista Forbes. Ele está enquadrado no quadrante mágico do Gartner como um dos CRMs mais visionários do mundo e também eleito o de melhor tecnologia pela Nucleus Research. Então, se você tem uma operação de vendas e quer ter alto nível de tecnologia sem ter que gastar todo o seu orçamento de TI, então entra lá em zorro.com/CRM para conversar com o time da Zorro, entender como que a tecnologia pode ajudar. Beleza? Muito bem, Marcelo. Última pergunta aqui. Não tinha como a gente fazer um episódio sobre vendas se a gente não falasse de inteligência artificial. Claro. Todo mundo está falando de todas as novas tecnologias, como isso está transformando a produtividade, a busca por informação, enfim, as conexões entre as pessoas também, né? Ou entre os robôs. E eu queria que você falasse um pouco como que as novas tecnologias e a inteligência artificial, elas vêm como uma ferramenta para ajudar as equipes de vendas a conseguirem fazer projetos de cocriação mais personalizados, mais próximos dos seus clientes. Acho que é inevitável que o profissional de vendas vai ser substituído por um profissional de vendas que usa inteligência artificial. E eu queria que você falasse como que isso pode ser utilizado por esses times. Cara, cada vez mais a inteligência artificial vai botar pressão
no mercado para que a gente se desenvolva em outras áreas, né? E aí você pode usar isso como uma ferramenta ou como um empurrão para se desenvolver. No contexto de cocriação, tem uma coisa que a gente já usa, né? Tô aqui em São Paulo já o 4º dia, passei 3 dias treinando um time em gestão de grandes contas. E aí uma das coisas que eles tinham muita dificuldade, que a gente apontou aqui nesse podcast como um limitador, é repertório. Cara, não existe como não ter repertório mais, né? Uma das coisas que eu mostrei, que vocês com certeza vão usar depois que a gente falar sobre isso, é uma ferramenta de busca que traz todos os projetos de inovação que foram usados no seu segmento, que você pode usar e ainda te dá ideias de como adaptar. Isso tudo é o prompt. Eu não uso, nesse caso, não usei o ChatGPT, mas usei uma outra ferramenta que indica quais são as fontes. Então, em 10 minutos, ela faz uma pesquisa no mundo inteiro de todas as ações inovadoras que já tiveram com concorrentes seus ou grandes empresas que você pode adaptar. Então, cada vez vai ficar mais fácil ter as ideias certas para fazer. E aí você vai continuar se desenvolvendo em construir a confiança do cliente para ele saber que é possível e que você é diferenciado ou a melhor opção para ele trabalhar com você. E dentro desse contexto, né, ou seja, você vai ter muito mais fácil os inputs para ter essas ideias, mas não significa que você não precise ir a fundo, estudar, buscar os cases, conversar com outras pessoas, ou seja, não tira a necessidade desse vendedor para conseguir ter uma conversa profunda sobre o assunto de estudar, mas ficou muito mais fácil de mapear o terreno e saber, eu tenho que percorrer aqui todo esse quadrado gigante. Não, cara, você já vai direto ali naquela fonte para ter mais profundidade nesse tipo de conversa e alcançar a dor do cliente. E aí eu tenho esse é o lado positivo, digamos assim, né? Mas eu acho que tem um outro desafio grande, que é como as ferramentas vão cada vez mais reproduzir a comunicação por voz, que antes era um grande diferencial do ser humano, e agora cada vez mais vai ser mais fácil de conversar com robôs, com vozes parecidas com outras pessoas e tal. Isso pode gerar um pouco de dificuldade na tomada de decisão dos clientes, porque o nível de confiança pode baixar um pouco do que eu estou vendo, né? Eu estou falando com uma pessoa no celular, eu não sei se é uma pessoa ou se é um robô. Isso pode diminuir o nível de confiança e aí, que eu acho que é uma baita de uma oportunidade para quem conseguir, de fato, interagir com outro ser humano, entender quais são as dores, quais são os desejos e ajudar ele a chegar, ser cada vez mais valorizado. Muito bom. Marcelão, gostou de ser entrevistado? Rapaz, estou acostumando. Gostei. Muito bom, parabéns, muito bom. Cara, assim, estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast, né? Literalmente do nosso. É verdade, né? é verdade. Aqui do Vamos de Vendas. Indo para a reta final aqui, eu queria que você compartilhasse, assim, que a galera... Quem quiser falar com o Marcelo, quem quiser te procurar para treinamentos, para palestras, para mentorias, como é que faz para te encontrar? Os caminhos mais fáceis para me encontrar são através do LinkedIn, Marcelo Pereira, você vai encontrar, a gente vai colocar o link aqui embaixo. No Instagram, @MarceloPereiraC e no meu próprio site, marcelopereirac.com.br. Você vai encontrar, vai conseguir falar comigo, com o meu time, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma ideia nova aí para te ajudar a vender mais. Com certeza a galera vai te encontrar. Tenho certeza que virão muitos bons projetos aí pela frente. Muitos projetos inovadores de cocriação, assim espero, porque esses projetos entregam muito valor agregado. Como eu sempre digo na Pipe Lovers, cara, sucesso em vendas, pessoal, é resultado de evolução diária. Se você chegou até aqui nesse podcast, tenho certeza que agregou muito valor para você, mas calma, ainda não acabou. Tira um print da tela que você está vendo agora, compartilha nas suas redes sociais e não deixa de marcar o @Zorro Brasil, @Vamos de Vendas Podcast e me marca lá também, @Gu Pagotto. Por hoje ficamos por aqui, mas eu te vejo na próxima semana e vamos de vendas!